Salve, salve, amigos da hidrologia! Aqui é o professor Carlos Roberto, professor da Universidade Federal de Alagoas, e sejam bem-vindos a mais uma videoaula no canal. Nessa videoaula, a gente vai dar continuidade, então, à aplicação prática de uma simulação experimental em uma calha semicircular de um fluido não newtoniano. Nessa aula, nós aprenderemos como é que a gente vai converter esse esquema que a gente montou na aula passada unidimensional para então criar uma geometria bidimensional. Né? Por que a gente quer criar uma geometria bidimensional? Seria então, né, para representar esse escoamento aqui, né, a cabeça do escoamento, né, em formato de cunha. Então, para isso a gente precisa de uma geometria bidimensional. Um escoamento unidimensional não conseguiria representar essa forma do escoamento, né, essa frente do escoamento, né, em formato de cunha. Tá? E antes de começar essa videoaula, gostaria de pedir para vocês, né, deixarem aí o seu like, compartilharem esse vídeo, né, com mais pessoas, se inscreverem no nosso canal, porque fazendo isso você vai tornar esse conteúdo mais relevante. E aí você vai estar contribuindo para o avanço, né, do conhecimento técnico-científico da área de recursos hídricos e meio ambiente. Mas sem mais delongas, vamos direto então para a nossa videoaula de hoje. Então, o objetivo então vai ser converter essa geometria unidimensional para uma geometria bidimensional. Para isso eu vou, né, salvar essa geometria aqui, está sem ainda o nome, né? Vou chamar essa geometria aqui de NN calha 1D. Olha só, essa calha é unidimensional, né? A gente depois vai converter essa calha para uma calha bidimensional. Então vou chamar essa calha de unidimensional, não é uma calha bidimensional ainda. Vou salvar e aí eu já tenho essa geometria salva. Se eu fechar aqui a minha janela, eu já tenho, né, a geometria aqui configurada no meu projeto para unidimensional. Não é ela que eu quero, lembrando que não é ela que eu quero uma geometria bidimensional. Então eu vou criar a partir dessa unidimensional uma bidimensional, depois eu mudo aqui no projeto e aponto a geometria para a geometria bidimensional que eu vou criar, certo? Como é que eu crio uma geometria bidimensional a partir de uma geometria unidimensional? Então, a gente vai usar o ResMapper para isso. O ResMapper eu acessei aqui, né, nesse botãozinho na barra de ferramentas. Então, acesso aqui o ResMapper. E aí eu tenho a geometria unidimensional. Vocês estão vendo aqui já ela com o rio, com as seções transversais. Ela já está toda pronta aqui, certo? Então eu poderia, né, a partir dela, criar uma bidimensional. Muito bem, mas como é que eu posso, né, criar essa geometria bidimensional, né, a partir dessa unidimensional? É bem simples, pessoal. Então, basta a gente vir aqui, ó, clicar aqui, ó, nessa geometria unidimensional, né, que é o NN calha 1D, que a gente acabou de criar. Clico com o botão direito, venho aqui em Export Layers, né, Export Layer, né, e aí eu tenho essas opções aqui, ó. Tenho essa opção de criar terreno, né, em GeoTIFF a partir das seções transversais. O canal apenas. Então eu poderia criar as margens, né, e os canais, mas aqui no exemplo só tem o canal, então vou criar só a parte do canal. Então clico aqui e aí ele pede para eu entrar aqui com o nome do GeoTIFF, beleza? Eu vou salvar aqui exatamente nessa pasta do meu projeto, que está aqui em RecRais, NN calha, e eu vou chamar essa geometria aqui de calha 2D, tá bom? GeoTIFF calha 2D. Daí eu preciso entrar com um tamanho de célula, lembrando que isso aqui é experimental, né? É um experimento e aí eu tenho assim, a escala é muito pequenininha, né? Então, o meu diâmetro da tubulação é de 14 centímetros, só 14,6 centímetros, e o comprimento é de 10 metros. Então, eu preciso
detalhar ao máximo, né, o tamanho dessa célula. Então eu vou colocar o tamanho da célula como 1 milímetro, né, que seria 0,001. Tá? Então o tamanho dessa célula como 1 milímetro para ter informações bem detalhadas assim do ponto de vista de geometria, certo? Bidimensional. Então vou dar um OK. E aí ele está exportando, ele faz isso super rápido, né? E ele não colocou nada aqui no projeto, né? Porque ele criou só, né, o GeoTIFF, né? Mas se você for aqui na pasta, provavelmente você vai ver o GeoTIFF aqui, ó. Olha ele aqui, ó, calha 2D. Acabou de criar aqui, ó, 1134, ele acabou de criar. Muito bem, pessoal. Então ele já criou a malha bidimensional. A malha não, né? Exatamente o modelo numérico do terreno, né? Que seria o nosso modelo numérico do terreno, bidimensional. Ele criou a partir de uma geometria unidimensional, só baseado nas informações das seções transversais e do comprimento do rio. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma geometria 2D, porque eu já tenho o meu MNT. Então eu posso criar uma geometria 2D seguindo, né, uma aplicação de um projeto, né, para uma simulação de escoamento bidimensional, que a gente já viu aqui, né, em outros cursos aqui, que estão disponíveis aqui no nosso canal. Para isso, a gente vai precisar, né, adicionar aqui um terreno, né, então criar um novo MNT, né, que seria um novo modelo numérico de terreno, e que seria um dado, né, por esse GeoTIFF que a gente acabou de criar. Então eu vou criar aqui, ó, um new res, né, de modelo numérico de terreno. Ele pede para a gente colocar projeção, mas não é obrigatório, tá? Então eu vou deixar sem projeção. Sem projeção. Ele reclama aqui, né, que o sistema de referência espacial não está definido para esse projeto. Não tem problema, né? Porque a gente já definiu ali na aula anterior, na videoaula anterior, né? Qual seria esse georreferenciamento, né? Para esse caso, esse estudo experimental. Então eu vou deixar ele sem sistema de referência e vou adicionar agora, né, o meu GeoTIFF bidimensional. Muito bem. Como o GeoTIFF aqui ele tem informações a cada milímetro, então a precisão que eu vou usar é máxima, precisão máxima. Então eu vou optar pela opção aqui não, né? Então ele não vai fazer arredondamentos, tá? Então ele vai pegar todas as casas decimais que tem depois da vírgula, certo? E eu vou desmarcar essa opção aqui, tá? Para ele não arredondar e aí também ele não vai criar nenhuma imperfeição, né? Ele vai pegar a informação bruta que está no MNT. Então eu vou dar um criar agora. Pronto, e aí eu já tenho, ó, ele já completou aqui o processamento, né, do MNT. E eu só vou desligar aqui as informações da geometria unidimensional. E agora a gente está vendo, né, pessoal, já o MNT, né, bidimensional. Só para a gente ver se funcionou, se está tudo direitinho aqui, se está tudo correto, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um perfil, né? Fazer um recorte aqui, né? Um perfil para ver se deu certo, tá? Então eu vou dar um zoom aqui, ó, nessa área. Vou aqui nessa opção de Profile Lines e vou adicionar um Profile Lines. Então vou adicionar aqui, ó, um recorte, tá? Desse ponto para esse. Vou chamar esse aqui de seção transversal XS teste. Dá um OK. E vamos plotar. Para plotar, ele já fez a minha seção transversal aqui, né? Uma seção transversal só para a gente plotar o perfil para ver se funcionou. É só clicar no botão direito. Tem uma opção de plot profile. E aí eu vou pegar o terreno aqui. Olha aí que beleza. Então, funcionou, né, a minha aproximação bidimensional, né, eu já tenho um MNT bidimensional aqui para trabalhar, pessoal. Certo? Então, isso muito bom. Beleza.
A partir de agora, eu vou até dar um zoom out aqui, e a partir de agora a gente vai definir essa geometria, né, como a geometria utilizada na simulação, tá? Só que eu vou fazer isso na próxima videoaula. Então eu vou definir essa geometria e vou adicionar também as linhas de condição de contorno, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Vocês aprenderam a converter uma geometria unidimensional e criar, né, uma geometria bidimensional a partir da unidimensional. E na próxima aula a gente só vai seguir em frente, né? Já tendo essa geometria, vai criar as seções transversais, vai definir as condições de contorno e vai fazer a simulação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.